Graça e paz, eu sou a mestra Kelly Freitas, da EBGET, Escola Bíblica Getsemane. E hoje eu quero te convidar a compartilhar o nosso link, seja um evangelista online hoje. E hoje nós estaremos falando a respeito do irmão do filho pródigo que ficou no lar. Então pegue seu caderno, sua agenda, sua caneta e sua Bíblia e venha estudar conosco neste exato momento. Amém? A nossa leitura bíblica hoje, ela se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 31. Mas eu vou fazer a leitura do 25 até o 31. Então vamos juntos? E diz assim: E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, insistindo com ele, mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho, que desperdiçou a tua fazenda com as prostitutas, mataste-lhe um bezerro cevado. E disse-lhe ao filho: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Ok? Então vamos lá. O primeiro ponto de hoje é a verdade prática. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filhos que o preferem. Você é um desses que prefere o Senhor? A Bíblia fala que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Que eu e você nos tornemos galardoadores do Senhor. Amém? E nosso primeiro tópico começa assim: o coração de Deus, ele é revelado nesta parábola. Deus, ele é um Pai misericordioso, ele é um Pai cheio de graça. O amor de Deus não se destina àquilo que vale a pena ser amado, mas o amor de Deus cria o que vale a pena ser amado. Eu e você, nós fomos criados pelo Senhor. Nós somos criatura do Senhor. A partir do momento que entrou Jesus em nossa história, que nós levantamos a mão e reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos filhos de Deus. E a partir desse momento, nós temos direito à graça, ao amor de Deus. A graça de Deus, ela vem a nosso encontro a partir desse momento. E a graça de Deus, ela diz para nós assim, ó: você não merece, mas eu te dou. É assim que Deus faz conosco. Então, essa parábola, ela descreve bem o amor de Deus, que é infinitamente grande, e a ponto que nós não conseguimos, nós seres humanos, simples humanos, não conseguimos medir. O primeiro filho, que foi o desertor no caso, o que saiu e gastou tudo, ele volta para casa tendo uma perspectiva assim: eu quero voltar para a casa do meu pai, nem que seja para ser empregado desse pai. Ele volta com uma atitude de humildade, de arrependimento, porque voltar para a casa do pai é uma atitude de que se arrependeu e que deseja voltar para os braços do pai. Mas o irmão mais velho foi o contrário. Ele ficou furioso e ofendido. Ele não conseguiu ver a alegria de ter o irmão de volta, porque ele não conseguia enxergar esse irmão como um irmão. Mas a palavra de Deus fala que o Pai não faz distinção de credores ou devedores. Ele ama a todos. Deus, ele é um Pai tão misericordioso, tão grandioso, que sempre ele estará de braços abertos para nos receber. E o que é mais lindo de tudo, que Deus, ele deu o seu Filho unigênito. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Eu creio que esse é eu e você. E se você está me assistindo e ainda não é você, você terá a oportunidade de reconhecer esse Jesus ao final desta aula. O filho mais velho. Vamos revelar agora quem é esse filho mais velho. O caráter dele, vamos detalhar um pouquinho quem era esse filho mais velho. E esse filho mais velho, nesta parábola, ele retrata todo aquele que é religioso. E isso eu estou falando no nosso ambiente cristão e o não cristão, porque tem pessoas que elas se julgam, intitulam cristãos, que elas vão à igreja quando elas têm a necessidade, elas se intitulam cristão, mas elas são religiosas. Ok? E elas se consideram aquém do pecado, elas se consideram superiores aos pecadores. E aí a gente vai detalhar um pouquinho do caráter desse rapaz, do irmão mais velho, e vai ter pontos que nós seremos confrontados, eu e você. Olha como era o caráter desse rapaz. Ele queria castigo e julgamento para o seu irmão. Ou seja, ele tinha... O ser dentro dele era perverso, não era convertido ao Senhor. Ele queria ver o sofrimento do irmão, porque aquilo ia lhe dar prazer. Ele não conseguia se referir ao seu irmão como um irmão. Ele, infelizmente, ele era orgulhoso e ele se achava superior ao irmão. E ele via o irmão como alguém que tinha gasto todos os bens do pai. Um prostituto, um devasso, era assim que ele conseguia enxergar o irmão. E ele não tinha compaixão, o contrário do pai. Ele traz à tona na cara e joga na cara do pai o pecado do irmão, ou seja, ele era acusador também. Ele tinha um caráter de acusador. O pai, ele via esse irmão mais velho como um privilegiado. Porém, ele se via na categoria de humilhado e escravo. Ele era escravo aos seus sentimentos tóxicos. Ele se sentia lesado. E agora nós vamos falar um pouco desse coração, um coração amargurado, que é o coração desse filho mais velho. A enxurrada de palavras que ele fala ao pai relata sentimentos mesquinhos e acumulados dentro dele, ao longo dos anos que ele estava perto desse pai. Ou seja, em nenhum momento esse filho conseguiu se enxergar como filho. Por ele se enxergar como um escravo, ele tinha atitude de escravo, ele servia muito bem o pai, como ele mesmo relatou. Mas ele acusava o pai de nunca ter valorizado. Ele achava que ele fazia tudo correto, que ele era justo aos seus próprios olhos, a seu próprio julgamento. É tremendo isso. E quando nós passamos por isso, ouvindo essa palavra e discorrendo ela, destrinchando ela, nós percebemos o quanto nós precisamos de cura na nossa alma. Esse rapaz precisava ser curado nas emoções. Ele acusava o pai. Ele trabalhava como um camelo dentro da casa do seu pai. Ele via o pai como um patrão, ele não via como um pai. Por isso, ele tinha um comportamento de escravo. E agora ele não conseguia entender porque o pai tratava esse irmão mais novo, gastador, com ternura, cheio de amor, voltando para a casa do pai. Ele não conseguia enxergar a beleza desse amor. Como é possível alguém ter um pai tão doce, tão amoroso, tão eterno nas nossas emoções, nas emoções de implantar o amor, um amor que não cobra nada a não ser a nossa obediência. Mas ele estava cheio de amargura, de azedume, e ele não conseguia enxergar a ternura do pai. A qualidade de vida desse rapaz era pobre, ele tinha as emoções empobrecidas, ele não conseguia sentir a nobreza do amor, porque o amor verdadeiro ele é nobre, ele enobrece. Ele não conseguia ver isso. E agora a nossa vida tem correspondido à grandeza do caráter de Deus, de todo o investimento do amor que Deus tem feito em nós?
Será que nós, que já reconhecemos a Jesus, nós temos esse amor de compaixão misericordioso implantado dentro dos nossos corações? Porque o nosso Pai, Ele é um Pai de amor. Pessoas amargas e pessoas que não perdoam, viu de regra, são pessoas que tiveram algum tipo de problema com os seus pais. E elas não são bem resolvidas dentro do seu coração, no liberar perdão, no pedir perdão. O orgulho mata. O orgulho, ele leva a pessoa para a sepultura. E às vezes nós estamos dentro da casa do Pai com comportamento de escravo, sofrendo. Não conseguimos enxergar a beleza do amor de Cristo, a beleza, o perdão, ele é uma decisão, ele não é um sentimento. E aí nós precisamos refletir quanto a isso. Ele não se alegra com o irmão. O irmão mais velho, ele se recusa a entrar dentro da casa e participar da festa, de celebrar a volta do irmão. É por isso que muitas das vezes existem pessoas que se desviaram por algum motivo da casa do Senhor, desertaram. Eles têm dificuldades para voltar para a casa do Pai. Por quê, Kelly? Porque tem irmãos dentro da igreja com esse sentimento tóxico. Eles não conseguem ver a beleza de ver esse irmão voltando para a casa do Pai, arrependido. Eu penso que quando alguém volta, nós temos que celebrar, porque esse filho voltou à casa do Pai. E uma outra coisa, se você em algum momento da sua vida se vê como esse filho que desertou, que foi embora, e você sente dificuldade de voltar, eu quero dizer que Satanás, ele também coloca esse sentimento na vida do filho que desertou, que se desviou, que foi dar uma voltinha por ali, pelo mundo, porque ele entra dentro da casa do Senhor, ele está tão ferido, cheio de amargura, igual a esse filho mais velho, e ele não consegue enxergar que existem pessoas dentro da casa do Senhor, cheios de amor para dar, irmãos que vão se alegrar na alegria. Tem de tudo, mas nós precisamos fazer a decisão correta. E eu penso que nós temos que seguir o modelo de Jesus, que abraçou a todos, que amou a todos, que sentou com todos. Jesus não fez distinção de pessoas. Eu e você, nós devemos primar por ser assim. Sua atitude era mais ou menos essa, a do filho mais velho, que não queria participar, ele não queria se associar ao irmão, porque ele não concordava, ele queria mesmo era a punição. O coração dele estava frio e distante das alegrias do Pai. Ele não tinha nenhuma intimidade, ele nem sabia o que alegrava o coração do pai dele. E ele estava agindo como um fariseu. E nós? Nós nos alegramos com aquilo que alegra o coração de Deus. Sabe o que alegra o coração de Deus? São vidas. O Senhor nos chama para ganharmos vidas para Ele. Eu não sei você, mas o que você tem feito no seu tempo livre? Quando você está na fila de um banco, quando você está na escola, na faculdade, no seu trabalho, você tem anunciado as boas novas do Senhor? Você tem conquistado vidas? Sabe? Muitas das vezes nós vamos fazer oração de confissão com algumas pessoas que talvez elas não vão vir congregar na igreja conosco. Porém, elas podem congregar em outro lugar porque é bíblico isso. A Bíblia fala que uns vão semear, vão plantar, outros vão regar, outros vão colher, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então, nunca deixe de anunciar a palavra de Deus, a tempo e a fora de tempo. Não conhecia o que possuía. Esse filho, ele não conhecia o que o pai dele tinha. Ele não conseguia enxergar que tudo que era do pai era dele. O pai responde para ele cheio de ternura: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Mas o sentimento tóxico e egoísta dele não permitia que ele enxergasse isso. Não havia razão para viver aquela vida pesada que